Olá, começamos a nossa 12ª leitura do livro do Bert Hellinger, Meu Trabalho e Minha Vida. Estamos no capítulo 20. Vamos lá. Hum, abri, abri. Capítulo 20. Hoje vamos ler sobre as hostilidades. Em 1997, aconteceu o que é o pesadelo de todo terapeuta. Após um seminário em Leipzig, uma mulher que tinha constelado a própria família se suicidou. Qual era o contexto? A mulher tinha vindo com o marido do qual se separara. Com o auxílio da constelação familiar, o casal queria decidir com quem os filhos deveriam viver. Na constelação ficou claro que o lugar mais seguro para eles seria com o pai. Após a constelação, a mulher deixou a sala sem dizer nada e mais tarde suicidou-se. Fiquei muito abalado. No entanto, não existe terapeuta que, com o passar do tempo, em algum momento não seja confrontado com o suicídio de clientes. Em geral, isso não é levado a público. Ao contrário, é mantido em segredo, como se pode muito bem dizer. O suicídio da mulher resultou em uma ação judicial contra mim. Entretanto, a justiça me absolveu. Constatou-se que a mulher já havia tentado se matar antes. O recurso que usara para pôr fim à sua vida provinha do armário de medicamentos de sua mãe. Perguntei-me se seu final trágico poderia ter sido evitado. Minha resposta era: não, isso não estava em meu poder. Uma intervenção de minha parte não poderia ter nenhuma influência sobre ela. E, inversamente, minha manifestação sobre a realidade não poderia ter sido a razão para seu suicídio. Com efeito, uma pessoa psiquicamente estável não teria decidido, de repente, tirar a própria vida após as declarações de um estranho. Contudo, a morte da mulher ainda era um acontecimento trágico que me abalava profundamente. No período seguinte, foram publicados diversos artigos de jornais e revistas nos quais meu trabalho era atacado. Abstenho-me aqui de entrar nos detalhes das publicações e de nomear seus autores. O que chamou a atenção foi o fato de que, em muitos casos, minhas declarações foram tiradas de seu contexto e minha pessoa foi apresentada com uma maldade exaltada. As principais críticas referiam-se a meu trabalho com grandes grupos e minha clara designação daquilo que se revelava como realidade em uma constelação familiar, bem como as consequências resultantes. Contudo, ignoravam o fato de que todos que frequentavam minhas oficinas sabiam o que os esperava. Todos tinham consciência de que as constelações familiares não ocorreriam em um espaço fechado para pessoas de fora, como nas terapias de conversa. Quem me procurava o fazia espontaneamente e declarava estar de acordo com as condições. Além disso, todos eram livres para interromper a constelação a qualquer momento. Embora raras vezes isso ocorresse, sempre respeitei e aceitei essa decisão. Mais do que isso, quando eu percebia que um cliente recusava a solução correta, era eu quem interrompia a constelação. Na época, não imaginei que todos esses ataques à minha pessoa ainda pudessem ser considerados inofensivos, pois o que estava para me acontecer em 2013 e 2004 era da ordem da calúnia. Não há modo melhor de exprimi-lo, e da tentativa voltada a arruinar a minha existência. Mas uma coisa de cada vez. O que pude vivenciar nas constelações com os sobreviventes do Holocausto e seus descendentes tinha deixado em mim uma impressão duradoura e profunda. O entendimento de que vítimas e assassinos querem reconciliar-se, de que ambos têm sua origem em um poder secreto, inapreensível e incompreensível para nós, e de que todos somos iguais perante esse poder, permitiu-me ver a humanidade e cada ser humano com outros olhos. Tempos atrás, fiz uma excursão ao lago de Genezaré, em Israel, onde há 2000 anos um homem de Nazaré percorreu suas margens em uma colina nas proximidades, falou das 8 bem-aventuranças.
Havia uma paz extraordinária nesse local. Era possível sentir que se tratava de um lugar especial. Ali me lembrei do que Jesus disse sobre o que torna alguém bem-aventurado. Uma das coisas era, abre aspas, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Fecha aspas. Também disse, amai-vos vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Algumas vezes, a maior inimizade e o maior ódio se dão no relacionamento mais íntimo. Por quê? Porque é no relacionamento mais íntimo que também se pode ferir mais profundamente. Porém, não tanto porque um faz algo ao outro. A ofensa mais profunda ocorre quando uma esperança sonhada não se cumpriu. Bem-aventurados são aqueles que amam seus inimigos e fazem bem aos que os odeiam. Assim chega-se a um nível superior, que Jesus descreve da seguinte maneira: deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Quem alcança esse amor brilha como o sol sobre todos, tal como são, embora sejam diferentes como o homem e a mulher. E faz cair a chuva que traz a bem-aventurança a qualquer um, tal como ele é. Refleti a esse respeito às margens do lago de Genezaré. Em seguida, tentei compreender o que se passa na alma, qual é o processo que acaba possibilitando esse amor. E me ocorreu uma frase. Amor significa reconheço que todos, tal como são, assemelham-se a mim diante de algo maior. Reconheço que todos, por mais diferentes que possam ser, assemelham-se a mim diante de algo maior. Isso é amor. Com base nisso, todo o restante pode desenvolver-se. E o que é humildade? A mesma coisa. Reconheço que todos, por mais diferentes que possam ser, assemelham-se a mim diante de algo maior. Humildade significa reconhecer que se é apenas uma pequena parte entre uma multiplicidade e que a plenitude só é alcançada quando tudo que é diferente pode poder coexistir de maneira equivalente e ser reconhecido como igualmente válido. E se houve ofensas? Perdoar e esquecer são a mesma coisa. Reconheço que todos, por mais diferentes que sejam, assemelham-se a mim diante de algo maior. Podemos aqui fazer um pequeno exercício para compreendermos esse amor. Imaginem-se indo até eles, até aqueles que algum dia os ofenderam e feriram. Diga a cada um deles: sou como você. Em seguida, imaginem aqueles aos quais vocês fizeram alguma coisa ou ofenderam de alguma maneira e digam a cada um deles: sou como você. Você é como eu. O que você vivenciará ao final desse exercício? A resposta pode ser resumida em uma única palavra: paz. A partir de todas essas reflexões, em 2004, publiquei em meu livro Gottes Gedanken, Pensamentos sobre Deus, um texto sobre Hitler, que reproduzo aqui para melhor compreensão do que segue. Hitler. Alguns o veem como um monstro, como se algum dia tivesse existido alguém que pudesse ser chamado assim. Vejo-o como um ser humano igual a mim, com pai, mãe e um destino especial. Seria você maior por causa disso? Ou menor? Seria melhor ou pior? Se você for maior, também sou. Se você for melhor ou pior, também sou. Isso porque sou um ser humano como você. Se eu o respeitar, também me respeitarei. Se o odiar, também me odiarei. Posso então amá-lo? Será que talvez eu deva amá-lo, já que do contrário não poderia me amar? Se reconheço que você foi um ser humano como eu, então olho para algo que dispõe de nós do mesmo modo e que é causa tanto sua quanto minha, e nosso fim. Como eu poderia me excluir dessa causa ou excluí-lo?
Como eu poderia acusar essa causa e elevar-me acima dela ao acusá-lo? No entanto, também não posso sentir compaixão por você. Você depende da mesma causa que eu. Respeito-a em você e em mim e submeto-me a ela em tudo que ela provocou em você, em mim e em qualquer outro ser humano. Por isso, sou livre em relação a você, e você é livre em relação a mim. De minha parte, você pode ter sua paz, pois libero tudo o que penso a seu respeito. Também libero tudo o que penso sobre o que você quis e fez, assim como libero tudo o que penso sobre a causa que gerou você e a mim. Com efeito, como meus pensamentos poderiam algum dia alcançar essa causa ou até penetrá-la? Por essa razão, esqueço você e o libero dos meus pensamentos e do meu sentimento, do meu amor, do meu respeito e do meu julgamento. Assim como também quero ser totalmente entregue pelos pensamentos de outras pessoas, por seus sentimentos, seu amor e seu respeito, independentemente do que a última causa determinar para mim. Na época, Sophie me alertou para o risco da publicação. Tinha certeza de que minhas declarações seriam mal interpretadas e compreendidas como uma declaração em favor da pessoa de Hitler. Porém, para mim, o teor desse texto era muito claro. Eu não podia imaginar que seria interpretado de outro modo. Com efeito, do meu ponto de vista, tinha exposto de maneira bastante explícita que, ao considerar Hitler, incluía a causa oculta que determina todos os seres humanos e que, por isso, obviamente, não o absolvia de nenhuma culpa. Apenas não era mais responsável por sua condenação, mas deixava a culpa com ele sob sua responsabilidade. Ao mesmo tempo, escrevi o texto também para exortar as pessoas a se conscientizarem de seus próprios abismos. Do contrário, que sentido teriam os memoriais e os monumentos que recordam o Holocausto se também não advertissem que um crime tão abominável contra o povo judeu nunca deve se repetir? E se advertem contra uma repetição do Holocausto, então, isso significa que ainda há o temor de que os seres humanos possam cometer novamente tais atrocidades. Mas quem seriam esses seres humanos? Não mais o Hitler morto, nem a maioria de seus defensores, que também já morreu nesse ínterim. Aqueles que poderiam repetir o Holocausto somos nós, os vivos. A advertência se faz a nós e aos lados sombrios da nossa alma, que devemos manter sob controle e dos quais temos de nos conscientizar. Com esse texto, também quis recordar que há uma causa oculta e incompreensível para nós, capaz de desencadear multidões em uma simultaneidade enigmática. A esse respeito, Carl Gustav Jung falava de arquétipos. Nesse sentido, é possível ler em sua obra de Archetypen und das Kollektiv Unbewusste, os arquétipos e o inconsciente coletivo. A pessoa sob o domínio de um arquétipo pode ser acometida de qualquer mal. Se 30 anos atrás alguém tivesse ousado predizer que o desenvolvimento psicológico tendia para uma nova perseguição dos judeus, como na Idade Média, que a Europa estremeceria de novo diante do fascismo romano, do fácio romano e do avanço das legiões, que o povo conheceria de novo a saudação romana como há 2000 anos atrás, e que em lugar da cruz cristã, uma suástica arcaica atrairia milhões de guerreiros prontos para morrer, tal pessoa seria acusada de ser um místico louco. Consideremos agora nosso mundo. Após o fim do Terceiro Reich, teria havido algum momento, ainda que breve, em que povos ou tribos não estivessem envolvidos em um genocídio ou uma guerra absurda em algum lugar do mundo? Só abrir as notícias, né, Lívia? Não escutei. Só abrir as notícias, Só só abrir. ler, só ver notícias. É, só ver, né? Teria algum dia, teria algum dia havido algum momento na história da humanidade em que centenas de inocentes, incluindo mulheres, crianças e até bebês, eu vou abrir uma pausa aqui, incluir hoje os animais também, não tenham sido dizimados como em um estado de êxtase? Acho que não. Vale recordar a insanidade do Khmer Vermelho, encerrada há apenas poucas décadas, cujo regime de terror vitimou cerca de 2 milhões de cambojanos.
Com esse texto, também quis lembrar essas dinâmicas assustadoras que arrastam consigo milhares de pessoas e das quais temos de nos precaver. Quase simultaneamente à publicação do livro, mudei-me com Sophie para uma residência temporária. Havíamos comprado uma casa em Bischofswiesen, no distrito de Berchtesgaden, cuja reforma não estaria concluída até a planejada data da mudança. Em vão tentamos, por meio ano, alugar um apartamento. Por fim, o técnico encarregado da obra em nossa casa encontrou uma solução. Um ano antes, ele havia comprado o prédio no qual, durante o Terceiro Reich, havia sido instalada a pequena chancelaria do Reich. Ela era utilizada quando Hitler se hospedava em sua residência de férias em Obersalzberg, uma casa que pertencia à sua companheira Eva Braun. No Berghof também havia um escritório principal no qual Hitler trabalhava com seus correligionários. Porém, no vale, no bairro Stangast, em Bischofswiesen, havia ainda essa pequena filial da chancelaria do Reich. Nela, alguns funcionários mantinham contato entre Berlim e o chamado serviço de Berchtesgaden. É bem provável que algum dia Hitler tenha visitado esse escritório no vale. Depois da guerra, o prédio passou para as mãos do exército americano e, após a sua retirada no final dos anos 1990, para as do Estado, que o vendeu para o nosso técnico. Ele o reformou para o aluguel e a venda dos apartamentos. No passado, o terreno pertencia a seu pai e ele queria recuperá-lo para a família. Naquele momento já moravam ali 14 inquilinos e ninguém se incomodava com isso, até porque não havia nenhum motivo para tanto. No prédio havia um apartamento vago de 190 metros quadrados, que naquela região dificilmente seria alugado em razão de seu tamanho. Nosso técnico o ofereceu a nós como moradia temporária até podermos mudar para nossa casa. Nossa mudança para a pequena chancelaria do Reich foi completamente inesperada para mim e transformada em um escândalo infundado. O programa televisivo Report München me filmou saindo da casa e construiu uma ligação minha com Hitler. Três funcionários do jornal TASS tocaram nossa campainha, insistindo para que eu lhes concedesse uma entrevista e uma resposta. Quando recusei, reclamaram, dizendo que não os deixei entrar em nossa casa. Ao seu artigo deram o maldoso título de O Quartel-General do Psicoguru. O ensejo para essas difamações foi meu texto sobre Hitler em meu livro Pensamentos sobre Deus. Já antes da mudança para essa morada transitória, o jornalista Colin Goldner lançou uma campanha contra mim que me aproximava da ideologia do nacionalsocialismo. Anteriormente, com seu livro Dalai Lama, Paul eines Gottkönigs, Dalai Lama, Queda de um Rei Deus, Goldner já havia realizado um extenso trabalho sobre o líder espiritual dos tibetanos. Depois que a revista austríaca, o Asahi Wirkung, fizeram uma dura crítica ao livro, Goldner abriu 3 processos contra a revista. Em 2002, todos foram recusados em última instância. Depois do Dalai Lama, fui sua próxima vítima. Com isso, eu estava em boa companhia. Em um artigo para a revista Concrete, chegou a apelar para as linhas de raciocínio grosseiras a fim de construir uma ligação entre mim e Hitler. Segundo ele, essa ligação estaria nas iniciais de nossos nomes, pois meu nome original é Anton. Portanto, Anton Hellinger e Adolf Hitler, ambos A.H. Em outros ataques à minha pessoa, feitos pela mídia impressa, frases isoladas de meu texto sobre Hitler também foram retiradas do contexto e citadas para me difamar como próximo do nacionalsocialismo e da pessoa de Hitler. No entanto, qual a razão para esses ataques difamatórios e cheios de ódio contra mim, movidos por um desejo de destruição cujo efeito alcança os jornais atuais? A principal alegação é o fato de eu reconhecer também os assassinos como seres humanos iguais a mim. No entanto, ainda havia uma pergunta a ser feita. Entre os jornalistas que se manifestaram, embora nenhum me conhecesse nem tivesse frequentado algum dos meus seminários, teria algum deles feito algum dia uma pesquisa sobre mim? Será que um único deles chegou a ler minhas declarações em sua totalidade, em vez de pensar frases isoladas e interpretá-las no contexto que lhe era mais conveniente?
Ou seriam todos apenas enviados especiais ao arquivo da redação, como ironicamente se diz no jargão jornalístico alemão? Com efeito, se algum deles tivesse se dado ao trabalho de fazer uma pesquisa, teria descoberto que me opus ao nacionalsocialismo e que, se a guerra tivesse tido outro desfecho, provavelmente eu teria acabado em um campo de concentração ou até sido condenado à morte. Como se não bastasse, em 2 de maio de 2004, Arist von Schlipper, na época diretor da Sociedade Sistêmica, uma associação de terapeutas de família, dirigiu-se a mim em uma carta aberta. Caro Bert, custa-me muito escrever esta carta, mas tem de ser assim. Escrevo-a como carta aberta porque ela se destina não apenas a você, mas também aos colegas da terapia sistêmica. Seu assunto principal, uma clara rejeição a você. Já faz tempo que me despedi mentalmente de você, depois de ter me impressionado por um longo período. Contudo, inicialmente considerei as inúmeras críticas que li sobre suas manifestações e seu modo de proceder como formas deturpadas e extraídas do contexto do relato. Mais tarde, tentei perdoá-las como sinal de uma postura que se enrijecia com a idade. Por muito tempo tentei ignorá-las com o silêncio. Quando isso já não era possível, porque cada vez mais pessoas me perguntavam o que eu tinha a dizer a respeito, sempre salientei em muitas conversas o quanto eu havia aprendido com você e o admirava, e defendi que os acontecimentos manifestamente criticáveis, a partir dos inúmeros relatos a seu respeito, não deveriam invalidar a possibilidade de examinar o trabalho da constelação do ponto de vista sistêmico e representá-lo em outro sentido e com outro espírito. Defendi você contra críticas que viam em seus conceitos rizomas do pensamento fascista, e mais de uma vez expressei minha tristeza ao ver que conceitos que ofereciam estímulos interessantes e preciosos no contexto de uma formação de terapeutas altamente qualificados estavam sendo invalidados pelo caráter espetacular de grandes eventos. Hoje vejo como um erro o fato de tê-lo convidado em 1995 para um evento como esse em Bremen e ter contribuído para inflacionar seus conceitos com esse tipo de apresentação. Penso que, devido à sua imensa clientela, você acabou perdendo a noção das coisas, correndo o risco de arruinar tudo o que construiu e talvez até mais do que isso, pois muitos dos terapeutas que se baseiam no seu procedimento também se baseiam na terapia sistêmica. Com o livro Zweierlei Glück, sua abordagem foi caracterizada como sistêmica e, desde essa época, vincula-se a esse modelo. Sou diretor da Sociedade Sistêmica, uma das duas grandes confederações para terapia sistêmica. Desse modo, além da consternação e da decepção pessoais, não posso ficar indiferente a isso. Nós, da sociedade sistêmica, esforçamo-nos para tomar uma posição diferenciada, sem incorrer em críticas indiscriminadas ou polêmicas ignorantes, observadas em muitos críticos. Para nós, trata-se de demarcar claramente os limites entre o trabalho da constelação, compatível com o pensamento sistêmico construtivista, e outro que não corresponda nem seja adequado a esse pensamento. Contudo, a polêmica continua a assombrar e fermentar o cenário sistêmico, e vejo isso como uma dinâmica de cisão partindo de você. Essa polarização cada vez mais intensa me causa sérias preocupações. Acrescente-se a isso um fato atual. Um colega me enviou um e-mail com alguns sites em que se lêem declarações suas como: o povo judeu só encontrará a paz consigo mesmo, com seus vizinhos árabes e com o mundo quando o último judeu orar pela morte de Hitler. Parte do texto Caminhar com a Alma, Wiedersehen, de 2001. Em um discurso para Hitler, abre aspas, se eu o respeitar, também me respeitarei. Se eu o odiar, também me odiarei. Posso então amá-lo? Será que talvez eu deva amá-lo, já que do contrário não poderia me amar? Do texto Gottes Gedanken. Ao mesmo tempo, vejo fotos em que você faz da antiga chancelaria do Reich, em Berchtesgaden, sua atual morada.
Realmente eu não sei mais o que pensar. Ou melhor, penso em muitas coisas. Lembro-me, por exemplo, de como fiquei decepcionado quando meu amigo israelense, a quem eu dera seu vídeo sobre o trabalho de constelação familiar com as vítimas do Holocausto e seus descendentes, me disse que não conseguira assistir a fita até o final, de tão indignado que havia ficado com você e sua arrogância. Hoje penso que me enganei a seu respeito e, obviamente, devo assumir a responsabilidade por isso. Não consegui enxergar algo que ele havia percebido com muita perspicácia. Será que agora você vai dizer que, como judeu, ele ainda deveria se curvar perante seu país, seus pais, ambos vítimas polonesas do campo de concentração, ou de acordo com seu livro Gottesgedanken perante Hitler? Berto, você foi longe demais. Vejo suas declarações nesse discurso como julgamentos vagos de valor, que em sua generalidade valem para todas as pessoas. Todo ser humano tem o direito de ter sua humanidade reconhecida e respeitada, mesmo tendo negado esse direito a milhões de seres humanos. Hitler continua sendo símbolo da mais profunda e sombria aberração a que determinada situação histórica chegou, e pode chegar ativamente. É e será sempre um erro relativizar isso, independentemente do tipo de conceito e descrição que se utilize. Por isso, hoje eu gostaria de adotar uma posição clara em relação a você, sem esconder-me atrás de declarações genéricas nem da posição de alguma associação. Devo e quero dizer claramente que não posso compartilhar o que nos últimos anos ouvi e soube a seu respeito, nem as flagrantes atribuições causais, nem as ideias incrivelmente abreviadas sobre contextos psicossomáticos, nem os conceitos de ser parte de uma verdade, tampouco as declarações cada vez mais genéricas sobre homens e mulheres. Vinculadas à sua mudança para o prédio de Hitler, suas últimas declarações representam, a meu ver, uma incrível falta de sensibilidade. Não dá para acreditar. Não consigo entender. Minha rejeição se refere a toda maneira de descrição absoluta e totalitária com a qual você parece envolver-se cada vez mais. Tudo isso poderia ser uma questão particular sua ou tema de um grupo, talvez de uma seita. No entanto, os conceitos que você emprega e propaga são, em parte, oriundos da terapia familiar sistêmica e, em parte, publicamente equiparados a ela. Você tem ideia do mal que causou a terapia sistêmica? É bem provável que agora diga algo perspicaz, alegando que não é responsável pelo que seus alunos, esqueci, você não tem nenhum, fazem com aquilo que defende. Não, para mim, você é responsável, sim. Você retoma e desenvolve conceitos que são utilizados no contexto da terapia sistêmica e que ainda podem ser utilizados, desde que aplicados com a devida precaução profissional. Tal como eu entendo, o trabalho de constelação segundo Hellinger nada tem a ver com a terapia sistêmica. Quando o conheci nos anos 1980, pensei que, de fato, haveria chance de que esses conceitos ampliassem a terapia sistêmica em interessantes facetas, de que você fosse oferecer um conjunto de heurísticas, no sentido de possibilidades que pudessem ajudar a compreender melhor o acontecimento em sistemas e, por conseguinte, instrumentos construtivos que fossem úteis do ponto de vista terapêutico. Por isso, a despeito de muitas resistências, fiz com que um excerto desses conceitos fosse inserido no Lehrbuch der Systemischen Therapie und Beratung, Manual de Terapia Sistêmica e Aconselhamento. E ainda hoje acho estimulantes e vejo como possibilidades úteis muitos dos pensamentos que eu conheci com você. No entanto, ao entregar você mesmo e a terapia sistêmica ao ridículo e à dubiedade por meio de comentários indescritíveis ligados a uma postura de sabichão, percebo que você invalida tudo o que construiu de bom. Isto é o que eu realmente lamento. Você poderia ter feito a psicoterapia como um todo avançar. Entretanto, seu próprio desenvolvimento tomou outro rumo. Bert, adeus. Citaquices. Agora já foi. É o que dizemos às vezes quando um segredo estava para ser revelado,
Havia muito tempo, mas temíamos seu efeito ao ser pronunciado. Agora já foi. Por exemplo, quando em uma família existem irmãos de outro relacionamento e que foram ocultados dos outros, ou quando um filho descobre quem realmente é seu pai, todos respiram aliviados e se sentem melhor. Sobretudo porque é possível agir de um novo modo, com outra orientação e um novo amor maior. Muitas vezes, porém, é melhor que algo não seja dito. Por exemplo, uma culpa. Em vez de confessá-la, guardamo-la conosco. É preferível que nós a carreguemos em vez de descarregá-la nos outros, para assim nos sentirmos melhor. Também nesse caso, dizemos às vezes, finalmente consegui contar. Mas para quê? Ajudar os outros, ou sobretudo a mim, por ter aliviado minha consciência? Haveria outra ação possível para mim, mais afetuosa? Cresci por ter dito isso? Serei maior ou menor por causa disso? Permaneço grande ou me apequeno? Quando é melhor permanecer em silêncio? Quando quero dizer minha opinião a alguém. Em geral, é melhor não dizê-la. Ela vai tornar o outro melhor se eu a disser? Vai me tornar melhor? Se eu aguardar comigo em vez de sair, o movimento entrará. Com efeito, porque quero realmente dizer a minha opinião ao outro. Se eu a disser, vou me sentir melhor. Por que eu vou me sentir melhor? Vou carregar o outro com algo que me diz respeito, pois essa opinião pertence apenas a mim. Ela é a sombra da minha luz. Muitas vezes dizemos algo sobre outras pessoas sem conhecê-las. Dizemos tantas coisas boas quanto coisas ruins. Em regra, também seria melhor não dizer nada, nem em ambos os casos, pois intervenham em algo que pertence ao outro. Tanto as coisas boas quanto as ruins ficam guardadas comigo, apenas comigo. Os outros permanecem livres de mim e eu deles. Também é melhor não exprimir muitas interpretações sobre um acontecimento ou comportamento de outras pessoas. Faremos justiça a esse acontecimento ou comportamento com nossas interpretações? Faremos justiça a nós mesmos? Diversas coisas me surpreenderam na carta aberta de Aris von Schlieper. Em primeiro lugar, ele e eu nunca tivemos um relacionamento muito próximo, como se poderia supor pela leitura do texto. Em segundo, nunca fui membro da sociedade sistêmica, nem quis sê-lo, pois para tanto teria de abrir mão da minha liberdade intelectual. Além disso, não ofereço nenhuma terapia familiar sistêmica, e sim constelação familiar desenvolvida por mim. Em terceiro, por essa razão, tampouco houve de minha parte alguma proximidade entre a constelação familiar e a terapia familiar sistêmica. Por isso, a priori, uma rejeição explícita é desnecessária, pois se não sou próximo de alguém, logicamente tal pessoa não pode nem precisa rejeitar-me. As declarações de Arist von Schlieper foram avidamente absorvidas pela imprensa e ofereceram munição adicional contra mim da maneira mais barata. Eu mesmo não precisei manifestar-me a respeito da carta aberta. Outros o fizeram gentilmente por mim, também em cartas abertas, que apresento a seguir em sua integralidade, uma vez que assumiram minha defesa de maneira mais convincente do que me seria possível fazer. Os textos foram escritos pelos psicólogos e psicoterapeutas Bertold Ursamer e Thies Stahl. Carta aberta do Dr. Bertold Ursamer a Arist von Schlieper. Prezado doutor von Schlieper, há pouco tempo li sua carta aberta a Bertin Hellinger. Seu texto causou muita discussão entre meus colegas. Certamente o senhor receberá muitas reações diferentes a essa carta. Sinto que não foi fácil para o senhor escrevê-la. Eu respeito sua decisão de distanciar-se de Bert Hellinger. Também compartilho algumas de suas opiniões sobre pontos críticos do trabalho dele. Os perigos dos grandes eventos, o tratamento adequado aos clientes e as armadilhas de declarações absolutas. No entanto, além disso, o senhor cita em sua carta aberta duas declarações que são errôneas ou deturpadas. Com isso, permite que elas continuem a ser citadas e corrobora-as, por assim dizer, para o público.
Respondo de maneira igualmente aberta como alguém que pratica constelação familiar, segundo Bert, pois com sua carta senti-me implicitamente aproximado dessas declarações. Aos poucos, parte do público associa a Hellinger ideias fascistas ou antissemitas. Nesse sentido, sua carta põe ainda mais lenha na fogueira. O Senhor cita como declarações de Hellinger: 1. O povo judeu só encontrará a paz consigo mesmo, com seus vizinhos árabes e com o mundo quando o último judeu orar pela morte de Hitler. Editei o livro Mit der Seele gehen com Harald Ronen. A obra contém uma conversa de vários dias com Bert Hellinger. No original, a passagem citada pelo Senhor diz o seguinte: há pouco tempo recebi uma carta que trazia anexado um artigo de uma revista de homeopatia intitulada Einblicke, Perspectivas. Nele, o autor descreve um workshop com um professor chacídico. Certa noite, o professor disse que o povo judeu só encontrará a paz consigo mesmo, com seus vizinhos árabes e com o mundo quando o último judeu orar pela morte de Hitler. Uma afirmação de peso. Com ela se encerram nossas distinções usuais entre bem e o mal. O autor continua a descrever como os participantes, a maioria deles era judia, deixaram a aula em silêncio e abalados. Reencontraram-se na manhã seguinte, ainda profundamente inseguros devido a essa declaração. Um dos participantes, psicanalista de Nova York, cuja família havia sido assassinada pelos nacionalsocialistas, entrou no recinto. A atmosfera do grupo mudou com sua chegada. Seu rosto, marcado pelas lágrimas e pela luta de uma noite em claro, irradiava paz e serenidade, e todos sabiam o que ele confirmou mais tarde, ou seja, que naquela manhã, vencendo a si mesmo, havia proferido a oração pela morte de Adolf Hitler. Algo semelhante também vale para a terapia, especialmente para a constelação familiar. Somente quando se consegue respeitar todo ser humano em seu destino e em seu envolvimento, além do bem e do mal, esse trabalho é possível. Os bons não estão menos envolvidos do que os maus, e os maus não estão menos envolvidos do que os bons. Nesse nível, são iguais. O senhor acha adequado e legítimo ter abreviado em sua citação acima as exposições de Hellinger? 2. O senhor fala da atual residência de Hellinger, a antiga chancelaria do Reich. No próximo mês, Hellinger se mudará para sua nova casa em Berchtesgaden, que no momento está sendo reformada. Essa casa que foi comprada não é a chancelaria do Reich. Segundo as informações de que disponho, quando ele teve de deixar seu antigo apartamento, cujo contrato de aluguel havia sido rescindido e ainda não podia mudar-se para a nova residência, o técnico encarregado da obra em sua casa ofereceu-lhe a chancelaria do Reich como domicílio temporário e ele aceitou essa solução provisória. Na minha opinião, se o senhor repudia essa decisão, isso diz muito mais sobre o tabu alemão Hitler, do qual Hellinger volta e meia se aproxima e se aproximou em todos os aspectos. Além disso, eu não concordo com sua visão a respeito do tema Hitler. O senhor cita Hellinger em um discurso dirigido a Hitler. Se eu o respeitar, também me respeitarei. Se o odiar, também me odiarei. Posso então amá-lo? Será que talvez eu deva amá-lo, já que do contrário não poderia me amar? De Gottes Gedanken. Aqui também tenho a impressão de que o Senhor não leu o capítulo inteiro do livro que tinha em mãos. Do contrário, teria visto em que contexto se insere essa tentativa de enxergar o fenômeno Hitler de uma perspectiva humana. Por outro lado, concordo com o senhor, não é absolutamente possível sentir essa tentativa, que em sua citação contém apenas as palavras de Jesus: ama ao próximo como a ti mesmo, como mais ou menos bem-sucedido. O senhor escreveu: Hitler continua sendo símbolo da mais profunda e sombria aberração a que determinada situação histórica chegou e pode chegar ativamente. É e será sempre um erro relativizar isso, independentemente do tipo de conceito e descrição que se utilize.
Talvez eu tenha entendido mal, mas pelo modo como compreendo sua declaração, o senhor aproxima esse esforço da ação imoral. Talvez tenha uma palavra melhor para isso. Não sei qual é a sua posição em relação a Hitler ou ao Terceiro Reich, como alemão e como terapeuta. Seria possível concluir a discussão sobre o tema Hitler com a premissa nenhuma relativização de Hitler? Nisso vejo, sobretudo, o desvio da atenção e a desoneração que, para todos os outros alemães, residem nessa relativização. Na minha opinião, Hitler pode muito bem ser usado como símbolo, mas ele também foi um ser humano. Em meu trabalho como terapeuta, parto do princípio de que todo mundo carrega em si como semente sombra essa parte de Hitler, o homem da SS e a guarda do campo da concentração. E, obviamente, prefere não os ver. O que o Senhor designa como relativização permite abordar essa visão. É mais fácil enxergar Hitler como demônio e símbolo do mal do que olhar para dentro de si. É mais fácil descrever Hitler como um sedutor demoníaco do que olhar para aqueles seres humanos como você e eu que gostaram de ser seduzidos. Não é de admirar que Hellinger tenha cutucado o vespeiro alemão ao falar sobre Hitler. O que ele está colhendo no momento são, sobretudo, reflexos cegos e nenhum trabalho com conteúdo. O modo mais fácil de se retirar da discussão é colocar Hellinger no seu devido lugar. É o que se tenta fazer em público, tanto quanto possível, e sua carta contribuiu ainda mais para isso. Voltemos ao texto original de Mit der Seele gehen, na continuação da passagem citada acima. Hobner. Francamente, então nós alemães também teríamos de orar pela morte de Hitler. O que significa isso? O que é isso? Hellinger. Significa aceitá-lo na comunidade comum de nós, é o que isso significa. E com compaixão, isso não exime em nada de sua culpa nem de sua responsabilidade. Porém, vê-se que alguém carregado com tal culpa tem pela frente um caminho muito longo até encontrar a paz, muito mais longo do que as vítimas. Contudo, não se pode excluí-lo. Para onde ele iria? Ronen. Portanto, trata-se de uma situação semelhante àquela de um assassino que se encontra na família da vítima. Eles também estão interligados e estão entre nós. Hellinger, isso mesmo. Também não se pode excluí-lo. Ronen. E o que acontece se nos abstivermos? Hellinger, com Hitler, isso não dá certo. Temos de aceitá-lo. O senhor ainda escreve a respeito de sua decepção quando um amigo israelense se indignou com um vídeo sobre o trabalho com as vítimas do Holocausto. Isso também me parece inadequado como uma espécie de julgamento conclusivo sobre esse trabalho de Hellinger. Eu era um dos poucos participantes não judeus em Tel Aviv quando Hellinger conduziu seu primeiro seminário sobre a constelação na cidade. Havia uma expectativa muito grande com a chegada de um alemão que, ainda por cima, havia lutado como soldado no Terceiro Reich e estaria ali para expor a culpa alemã por meio da constelação de assassinos e vítimas do Holocausto. Achei uma iniciativa extremamente corajosa apresentar Hitler dessa maneira. De resto, Hellinger foi convidado uma segunda vez para ir a Israel. Mais tarde, iniciou-se em Tel Aviv o primeiro grupo de formação em constelação. Na minha opinião, a acusação em sua carta de que Bert Hellinger teria prejudicado a terapia sistêmica e a psicoterapia recai sobre o senhor. Por fim, como o senhor parece gostar de citações latinas, audiatur et altera pars, a outra parte também deve ser ouvida. Um princípio fundamental da jurisprudência em casos de acusação e condenação. Como terapeuta e sistêmico, o senhor certamente conhece a relatividade das respectivas declarações e afirmações. Se deseja trazer a público esse tipo de ruptura, entendo que seria adequado apoiar-se não em qualquer citação encontrada na internet, e sim pesquisar com cuidado ou até ter uma conversa prévia e esclarecedora com a pessoa em questão. Cordialmente, Dr. Bertold Ulzamer.
Vamos continuar essa carta amanhã? Vamos continuar essa carta amanhã. É para a gente refletir sobre os dois lados da moeda, né, que a gente trouxe hoje. Deixa eu printar aqui. Terminamos a nossa leitura assim. Essa leitura, você parou de gravar, né? Não, vou parar agora. Vou terminar com a frase que ele trouxe aqui, né? Que é amar o próximo como a ti mesmo. Para que a gente possa pensar sobre isso. E a leitura do livro do Bert, a gente sabe que é um olhar muito profundo. Acho que a gente não deve julgar, e sim tentar entender todo esse movimento, né? Como esse movimento tem trazido muita paz para muitas famílias. É isso. Quer falar alguma coisa? Me veio quando ele fala uma citação, em algum momento fala de como nós temos muito de Hitler dentro de nós, né? No Pedro Bial, eu vi um trecho de uma entrevista do Pedro Bial com o padre Fábio de Mello, e ele pergunta para o padre Fábio, padre, o diabo existe? E eu achei interessante a resposta do Fábio de Mello. O Fábio falou, se a gente pensa em instância, nessa algo maior que vem desde lá atrás, não foram com essas palavras, mas querendo dizer isso, ele falou, eu até acredito que sim, mas eu acho que a gente cria muitos diabos e ele tem muito mais faces do que a gente imagina e cada um deve se responsabilizar pelo diabo que cria, que educa e que alimenta todos os dias. Perfeito. Porque realmente há dentro de nós um lado diabólico que a É, gente precisa olhar e, e não falo nem de domar, mas de compreender de que não é o caminho. Bert fala sobre isso da consciência espiritual, né? Como a gente deve levar esses diabinhos e sim levar para essa consciência espiritual. Que nada julga, nada quer, tudo é como é. Cada acontecimento acontece porque é necessário acontecer. É isso, terminamos a nossa leitura assim.